Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda à jornada Criar e Vender Marcenaria. Eu me chamo Gustavo Falcão e se você chegou até esse evento é porque você quer aprender a criar e vender objetos de marcenaria, fazendo peças incríveis e profissionais através dessa arte relaxante e lucrativa. Então pare tudo que você está fazendo porque chegou o seu momento. A jornada Criar e Vender Marcenaria é uma semana inteira de aula online e gratuita. Foi feita especialmente para você que quer transformar esse hobby numa atividade lucrativa que te permita ter mais liberdade financeira, deixando a sua vida mais prazerosa e confortável. Ter a satisfação pessoal de criar os seus próprios objetos para usar em casa ou dar de presente. Também é para você que quer dominar as técnicas certas para poder construir os seus objetos sem precisar investir em ferramentas caras. E esse evento também é para quem nunca fez marcenaria na vida e não sabe por onde começar. Tudo isso você vai ver aqui. Na aula de hoje eu vou te mostrar os segredos para você começar a criar com madeira sem investir em ferramentas e ainda vou te dar o caminho para você ter sucesso com as suas vendas. E a gente também vai começar a criação de um objeto atrativo e lucrativo, que pode ser o pontapé inicial do teu negócio com marcenaria. Eu não sei se você sabe, mas as tábuas de servir são produtos altamente requisitados por restaurantes, bares, buffets e têm sido muito vendidos em todo tipo de site de venda pela internet. Olha só isso! Uma tábua dessas custa cerca de R$ 30 para serem feitas e elas são vendidas em média por R$ 120. Tudo isso sem precisar sair de casa e usando somente ferramentas simples. Com esse trabalho prazeroso que para mim e para quem gosta de marcenaria sabe que é uma verdadeira terapia. Se você tem a marcenaria como hobby, se já vende seus objetos ou se você nunca pegou numa ferramenta antes, eu te garanto, essa semana você vai fazer uma tábua como essa aqui. Além de aprender técnicas valiosas que vão te dar o mesmo resultado no seu objeto que um marceneiro profissional, que usa máquinas caras e grandes, deixando ela com uma qualidade que vai durar para sempre. Também vai fazer junto comigo a criação e construção dessa tábua, através de um passo a passo super detalhado. Quando você entender o método certinho, você vai poder fazer objetos incríveis para mobiliar sua casa, presentear, vender e ganhar dinheiro e ter reconhecimento de todos à sua volta. E tudo isso com ferramentas que você provavelmente já tem na sua casa e sem precisar ficar recorrendo a vídeos de passo a passo para fazer os seus objetos. Eu sinto que eu preciso te dizer uma coisa muito importante caso você ainda não saiba do que a marcenaria pode fazer por você. Você tem um desejo de trabalhar em casa, perto da sua família? De construir um negócio próprio com uma atividade que te dê prazer de verdade? De parar de ficar contando dinheiro no final do mês? De trabalhar só para pagar as contas? Você tem vontade de construir os seus objetos e poder fazer uma renda com eles? Eu te afirmo que agora isso será possível. E na marcenaria não existe idade para isso. Você só precisa acreditar e se comprometer em estar comigo durante essa semana. Participar do grupo VIP de alunos para receber dicas, instruções, recados e links das aulas. Colocar toda a tua energia nisso aqui e ir além. Essa semana de aulas vai abrir a sua mente. Você vai ver possibilidades, ter mais criatividade, vai ser uma verdadeira oportunidade de terapia e renda para quem não sabe o que fazer para ter uma mudança de vida. Você vai ver, coisas incríveis vão acontecer aqui. Se você não acredita, dá só uma olhada no que os meus alunos andam falando. Antes da oficina de fazedores, eu nunca tinha feito nenhum objeto, assim, eu gostava de mexer com marcenaria, mas nunca tinha me arriscado a fazer nada. As coisas que eu via na internet, eu achava que era muito vago, muito, assim, mais para quem já sabia mexer com a coisa. E depois da oficina de fazedores, eu comecei já a fazer os objetos, tinha uma dificuldade com corte reto, eu tinha aqui em casa só uma furadeira e um arco de serra. E mesmo assim consegui fazer muita coisa. Eu fiz uns portas barbeador, que eu vendi 40 porta-barbeadores a R$ 50 no Dia dos Pais. Fiz castiçal, porta-vela, fiz porta-incenso, fiz também alguns anéis, fiz uma cadeira de surf que eu consegui vender por R$ 400, vendi 9 cadeiras, fiz 5 tábuas de carne
de um tronco que eu achei na rua, vendia 150 cada uma, e estou bem feliz com o curso, faço muita propaganda do curso, acho que é um jeito muito fácil da gente aprender e a gente aprende o passo a passo. Eu sempre gostei de madeira, sempre quis criar os meus próprios objetos, meus próprios móveis, mas eu não sabia muito como resolver problemas, eu não conseguia criar meus próprios objetos. Aí, quando eu entrei para a oficina de fazedores, eu consegui aprender a fazer essas coisas. Eu, sem precisar de grandes ferramentas, além daquelas ferramentas mais básicas, eu já consegui construir 2 objetos, ensaiando outros, e agora eu consigo, por exemplo, olhar para móveis ou para coisas que estão publicadas na internet, uma imagem do pessoal fazendo coisas, e sem precisar do passo a passo, conseguir enxergar como chegar naquele resultado final, para eu conseguir construir as minhas próprias coisas. Então, essa foi uma coisa que foi assim, uma virada na minha vida. Antes de entrar para a oficina de fazedores, eu tinha dificuldades, não tinha assim, noção de como fazer um projeto, ou técnicas de como fazer um corte. As primeiras peças que eu aprendi a fazer, eu já vendi, fiz 13 bases de suporte para celular, vendi, né? Fiz 3 sapateiras, vendi, e tudo isso com ferramentas, né, simples, uma furadeira, uma tico-tico, um serrote de costa. Hoje já tenho algumas encomendas. Importante, eu levei a peça pronta. Chegando lá, eu saí com 18 pedidos de base de celular, né? Fora outro colega que já pediu para a empresa dele mais 10, então já tenho 28 suportes celulares. Sapateira, eu tenho 2 a fazer. Suporte de vinho, desenvolvi um outro para um outro colega. Aí já tenho 2 bancos para fazer e um armário aberto, né? Ou seja, eu estou amando um hobby que já está se transformando num modo de ganhar dinheiro. Antes eu não tinha praticamente habilidade nenhuma com madeira, nem nada de marcenaria. Então tive várias dificuldades. Com o curso me habilitou muito nesse ponto. Comecei a fazer objetos e coisas para dentro de casa, coisas até que eu comecei a mostrar para as pessoas, e as pessoas começaram a ver e perguntar se eu fazia para elas também. A primeira coisa que eu vendi foi uma caminha de gato. Eu gastei R$40 de madeira e eu vendi por 120. Comedouro de gato, gastei acho que no máximo uns R$20 de madeira e vendi por 160. Então, eu vi que se eu quisesse até mesmo como profissão, poderia ser. Eu estava procurando uma coisa para me fazer porque lá no meu trabalho não estava dando. E quando eu vi essa oportunidade, ali eu vi a luz no final do túnel. Falei, eu vou acreditar. E olha, e uma observação, Cocó, é que eu não tinha muita ferramenta, não tinha serrote ou martelo. Comecei fazendo um porta-pelo lá, comecei a fazer aquele porta-copo e parti para cima. E resultado está vindo. Estou ganhando mais dinheiro do que onde eu estava trabalhando, entendeu? Então, para mim, está sendo muito gratificante. Porque o Falcão ele dá uma explicação maravilhosa, seguindo passo a passo. Não tem como errar, galera. Não tem como. Eu peguei mais encomenda de tábuas de frios. Ela não está terminada ainda, eu trouxe para a galera ver. Uma confeitaria, são 26 peças. Aquilo que você ensina para a gente é aplicar e o resultado vem, galera. Quando o pessoal vê a peça bem acabadinha, com tudo direitinho, o pessoal fica encantado com as peças e as encomendas automaticamente vêm, Falcão. Como você pôde ver, muitos dos meus alunos pensavam que marcenaria era um sonho distante, que seria muito difícil aprender e colocar em prática. Mas depois que conheceram e aplicaram o meu método, viram que eram capazes de construir os seus próprios objetos, que poderiam decorar a sua casa, dar de presente ou que poderiam vender e ganhar dinheiro com eles. E eles agora fazem tudo isso sem precisar ficar olhando vídeos de como fazer os seus objetos. Se eles têm uma ideia ou se veem na internet um objeto que eles querem fazer, eles vão lá e fazem. Tinha uma coisa curiosa que acontecia. Eles já tinham um espírito de criador dentro deles.
gostavam de pôr a mão na massa e queriam uma forma de expressar sua criatividade, mas não tinham a orientação certa e nem sabiam que caminho seguir. A marcenaria criativa, através do meu método, trouxe essa resposta para eles. Mostrou que não se tratava de dom ou habilidade, que você pode ser uma pessoa como qualquer outra e mesmo assim chegar no resultado. E ao invés de nunca experimentar algo que te dê prazer de verdade e satisfação pessoal, você vai passar a criar objetos exclusivos, com confiança e qualidade, e também vai receber uma encomenda atrás da outra. Chega de se sentir perdido ou perdida na hora de criar os seus objetos de madeira, de querer construir algo do seu jeito e não saber tirar as ideias da sua cabeça ou do papel. A partir de agora, você vai poder transformar em realidade aquelas ideias que nunca conseguiu. Por isso que essa aqui é uma oportunidade que você não pode perder. Você não vai querer jogar fora a chance de aprender um hobby que trabalha com a sua criatividade e ainda bota dinheiro no seu bolso. Aprender marcenaria sozinho é um caminho muito demorado e cansativo. Eu sei bem disso, porque quando eu ainda era adolescente, a marcenaria entrou na minha vida. Eu sempre quis criar, inventar, construir e fazer todo tipo de coisa. Era a minha natureza. E a marcenaria foi o caminho mais simples que eu encontrei para tirar as ideias da minha cabeça e transformar elas em realidade, em objeto. Era o jeito fácil de criar. Ao contrário de outros materiais como ferro, plástico, argila, cimento, que tinham processos e ferramentas super complicados. Às vezes eu até digo que não foi um motivo muito nobre, porque a minha paixão pela madeira em si veio depois, com o tempo. Mas assim que eu escolhi a marcenaria, ou melhor, assim que a marcenaria me escolheu, eu fui atrás de cursos de marcenaria que pudessem me ajudar a chegar no meu objetivo. Eu queria ter pelo menos um pouco do conhecimento e habilidade de marcenaria para ter aquela sensação de construir algo que eu mesmo criei. Mas por mais que eu procurasse, eu passei anos fazendo isso, eu não achava cursos de marcenaria para pessoas comuns terem como hobby. Só aqueles cursos profissionalizantes do Senai, aquela coisa super engessada que usava equipamentos caros e grandes, que com certeza eu não conseguiria ter dentro da minha casa. Não era o que eu procurava. Eu queria algo que simplificasse tudo aquilo. Queria pouca complicação, queria poder me divertir, ser capaz de construir as coisas, mas dentro da minha própria casa, sem precisar gastar uma fortuna com ferramentas. Eu queria poder olhar para uma imagem e transformar ela em um objeto, sem precisar que ninguém ficasse me dizendo o que fazer a todo momento. Eu queria inventar algo e ter a capacidade de materializar aquelas ideias. Queria ser capaz de solucionar um problema criando e construindo alguma coisa. Eu queria criar, e a madeira me possibilitou fazer isso. Eu sentia que eu tinha um potencial criativo dentro de mim que eu precisava liberar. Você também não sente isso? No final das contas, eu tive que me virar para aprender marcenaria praticamente sozinho. Não foi nada fácil. Quando alguma coisa não dava certo, não tinha como eu saber aonde eu errei e o que eu deveria fazer para consertar. Eu gastei muito dinheiro com coisas desnecessárias. Ferramentas que eu comprei, mas não usei, materiais para repor os erros de construção que eu cometi o tempo todo. Foi muito demorado e penoso. Eu quase desisti várias vezes, mas naquela época era a minha única opção. Eu vi muitos amigos que começaram comigo desistindo no meio do caminho, porque é muito ruim você passar por tudo isso sozinho. Até que eu cheguei no ponto que eu queria, mas demorou quase 15 anos. Foi intenso, demorado e cansativo, e eu definitivamente não recomendo isso para você. Mas no final eu fiquei tão apaixonado de ver que eu consegui chegar no resultado que eu queria, que eu ficava me perguntando se não tinha um jeito mais fácil de fazer tudo isso que eu fiz. Eu sabia que tinha que ter um jeito melhor. Foi aí que eu comecei a olhar para trás e tentar enxergar em toda a minha caminhada quais foram os pontos chaves que realmente fizeram a diferença no meu sucesso. Eu condensei todo esse conhecimento para ver se isso poderia trazer resultado para alguém e comecei a dar aulas focando em pessoas que nunca tinham mexido numa ferramenta antes. O meu objetivo é que elas chegassem ao final com um objeto pronto. E não é que deu certo? Tudo aquilo começou a dar resultado e aos poucos eu vi as pessoas se tornando criadores. Chegavam para mim e falavam que se apaixonaram pela marcenaria e que estavam conseguindo criar os seus próprios objetos de madeira. Falcão, eu estou conseguindo fazer objetos que antes eu achava que nunca seria capaz. Era maravilhoso de ouvir esse retorno. E eu acabei fazendo dezenas de workshops, trocando com os alunos, entendendo as dúvidas, encontrando a forma mais didática de fazer com que os alunos, mesmo aqueles sem nenhuma experiência, saíssem com seu objeto pronto.
E eu percebi uma coisa: depois de tanto ensinar e aprimorar os conhecimentos que eu tinha adquirido durante anos, eu criei um método, uma sequência de 4 passos que ajudam pessoas comuns a dominarem a marcenaria de uma forma assustadoramente mais rápida e com segurança. Era o curso dos meus sonhos. Aquele que lá atrás, quando eu estava começando, era o que eu mais precisava. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu quero que muita gente tenha acesso a esse método e possam viver a transformação que eu vivi sem precisar de 15 anos para chegar no resultado. Vamos ser sinceros, nem todo mundo tem 15 anos para conseguir fazer isso. Eu comecei ainda adolescente, eu tinha energia, disposição e muito privilégio de poder me dedicar a isso. Mas eu vi que a maioria das pessoas que tentaram fazer isso não conseguiram. E com o método que eu criei, qualquer pessoa consegue fazer. Você não precisa ser gênio, não precisa ter dom e nem ser uma pessoa diferenciada. Você precisa ser uma pessoa normal com um ingrediente apenas: vontade. E eu te garanto que criar com madeira, ou seja, olhar para uma imagem e pensar em um objeto e conseguir transformar ele em realidade, ganhar dinheiro com isso, dar de presente para quem você ama, tudo isso é possível para você. E você não precisa de 15 anos para chegar lá. E nesse evento eu vou te mostrar como isso é possível. Então, fica comigo até o final. Nessa aula, além de começarmos a fazer o nosso objeto, eu disse que eu vou te mostrar os segredos para você criar com madeira sem precisar investir em ferramentas e nem consultar vídeos de passo a passo. Se você é uma daquelas pessoas que ama a ideia de criar com madeira, mas ainda não se sente capaz de construir os seus objetos e também não se acha bom bastante para cobrar pelo seu trabalho, eu vou te mostrar agora como mudar isso. Então desliga todas as distrações ao seu redor e vem comigo que a nossa aula prática vai começar. Vamos começar pelas ferramentas que a gente vai precisar para fazer a nossa tábua. Bom, eu tenho 3 opções de serra aqui. Eu tenho um arco-serra, um serrote desses mais tradicionais, e eu tenho também um serrote um pouquinho mais moderno, que é o serrote japonês. Bom, eu preciso começar te falando o seguinte: não compre nada por enquanto. Você consegue facilmente uma dessas serras emprestado com algum amigo, um parente, um vizinho, ou muito provavelmente você vai ter uma dessas aqui na sua casa. Então, primeiro, não é o momento de comprar nada, tá? Você pode com certeza pedir emprestado para começar a sentir qual dessas ferramentas você vai se adaptar melhor. Próxima ferramenta é uma furadeira, a única máquina realmente, né, a única ferramenta elétrica que a gente vai usar. Você também pode optar por uma parafusadeira, vai dar no mesmo. Além da furadeira, você vai precisar de uma broca para fazer a furação que a gente precisa. Eu recomendo você conseguir uma dessas que é um pouquinho mais larguinha. Essa daqui é a broca chata. Você também pode conseguir uma broca Forstner, que é uma dessas um pouquinho mais moderna, ou então uma serra-copo, que também é uma espécie de broca um pouquinho mais larga. Se você não conseguir uma dessas, você pode pegar qualquer uma dessas duas aqui, ó, que são as mais comuns. Essa daqui é uma broca de 3 pontas, também chamada broca para madeira, e essa aqui é uma broca de aço rápido, beleza? É muito comum também porque ela fura tudo que é tipo de material. Então, não importa a broca que você consiga, você vai conseguir fazer o projeto do mesmo jeito. Uma outra ferramenta que vai ser importante para a gente é um grampo de marcenaria, também conhecido como sargento, ou então grampo C, por causa desse formato dele. Ele é interessante para prender a peça de madeira na sua mesa, na sua bancada, enquanto você faz os cortes e os lixamentos da peça. Além das ferramentas, eu vou usar alguns acessórios aqui para fazer o lixamento feitos por mim mesmo, ou seja, caseiros. Isso aqui nada mais é do que um pedaço de madeira com uma folha de lixa colado. Eu também vou utilizar esse acessório aqui feito com cilindro de madeira. E você também pode usar um cabo de vassoura para isso. Nada mais é do que o cabo de vassoura com uma folha colada em volta e parafusos aqui na ponta para eu prender ele na furadeira e ter um lixamento um pouco mais potente. Na aula de amanhã eu vou ensinar você a fazer esse acessório. Agora vamos falar dos materiais que a gente vai usar. Vamos começar aqui pela madeira. Esse meu pedaço de madeira ele tem cerca de 20 centímetros e eu vou usar mais ou menos 50 centímetros de comprimento dele. A espessura dele tem 2 centímetros, mas pode ser um pouco mais também, fica até mais interessante. Você pode reparar que é um pedaço de madeira completamente reaproveitado. Isso daqui um dia foi o piso de alguma casa ou algum ambiente qualquer. O próximo material da nossa lista são as folhas de lixa para madeira. Eu tenho aqui uma lixa de gramatura 50, uma de gramatura 100 e outra 220. Se você quiser comprar só duas, pode comprar uma 50 ou 60 e a outra por volta do 180, que vai ficar entre a 100 e a 220. Bom, cada lixa dessa aqui custa cerca de R$1,50 ou R$2, então o custo já vai ser muito barato. Para completar nossa lista de material, eu vou usar óleo mineral para fazer o acabamento dessa peça de madeira. Por ser uma substância totalmente natural,
eu posso utilizar o óleo para fazer o acabamento na minha peça, que vai ter contato com os alimentos. Então, tá liberado. Eu vou começar lixando o meu pedaço de madeira para tirar essa sujeira dela, já que é um pedaço de madeira reaproveitado. Mas se você pegar uma condição um pouquinho melhor, você pode pular essa etapa. Vou pegar um taco de madeira, abraçar com um pedaço de lixa número 50 e vou meter bronca. Agora que o meu pedaço de madeira já está bem mais limpinho, preparado realmente para a gente começar a construção do objeto, eu vou passar o desenho para a peça para dar o formato e começar a cortar. Bom, essa daqui é uma das etapas do meu método que eu vou te apresentar melhor na aula que vem. É através desse método que você vai conseguir fazer o objeto que você quiser, com autonomia, sem precisar ficar consultando vídeos de passo a passo, sem precisar ficar pedindo as medidas do objeto, do projeto para ninguém. Lembrando que esse formato que eu vou passar para cá, o desenho, além de ser orgânico, ou seja, uma coisa natural, sem muita regra, você que vai definir o seu formato ideal. Eu escolhi um aqui e eu vou passar aqui para minha tábua, mas não existe regra para isso. O formato que você achar mais bonito vai se aplicar na sua tábua também. Mas tudo tem uma lógica por trás, como eu falei, eu defini tudo isso já nas etapas anteriores. Prontinho, eu já estou com o contorno do meu desenho aqui pronto. Eu não sei se está dando para ver muito bem daí, porque eu fiz a lápis e a madeira escura. Mas para mim está muito claro e vai ser o suficiente para eu começar a cortar aqui em volta. Eu vou começar usando essa broca que a gente separou um pouquinho mais larga para fazer tanto o furo da alça. E eu também vou aproveitar aqui nessa parte que é um pouquinho mais interna, e eu vou usar essa broca para fazer essa furação e me ajudar na hora de fazer essa retirada dessa parte um pouquinho mais interna. Você vai ver quando eu furar aqui que vai ficar muito mais fácil para eu cortar com uma ferramenta manual. Para fazer esse furo, eu tenho que olhar aqui nas bordas para ver se ela está pegando mais ou menos alinhado com o meu desenho. E aí eu posso fazer a furação. Embaixo dessa tábua eu botei um pedacinho de madeira de sacrifício, que é para eu poder furar tranquilamente sem atingir a minha mesa. Esse tipo de técnica a gente usa para fazer um acabamento mais arredondado num canto que é mais difícil de fazer com uma ferramenta de corte. Então a gente usa uma broca desse tipo aqui. Agora, para fazer essa usinagem, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de fazer 2 cortes aqui e depois fazer o lixamento da curvatura que eu dei aqui no meu desenho. A pior coisa que tem é a gente tentar cortar um pedaço de madeira e ter que segurar ele com a mão e ele ficar se mexendo assim na bancada, ó. Você não consegue fazer nada direito e muito menos com precisão. Então, é exatamente para isso que a gente vai usar o nosso sargento. A gente vai usar para prender a madeira na bancada. Eu aproveito que a minha bancada tem uma travessa aqui, que é uma parte que me dá essa liberdade de vir com o sargento por baixo. Eu apoio ele em cima da madeira e travo aqui a rosca. Desse jeito a madeira fica presa e eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser. Cortar, furar, e é exatamente assim que a gente vai usar o nosso sargento. Eu vou usar esse pedaço de madeira para te explicar as técnicas de corte que a gente vai usar. A primeira coisa que você precisa fazer é posicionar a parte que você vai cortar da madeira para fora da sua bancada. Então imagina que eu quero cortar nessa linha daqui. Ela não está pegando aqui na minha bancada. Ó. Eu não poderia fazer esse corte aqui em cima, porque logo eu iria atravessar minha bancada. Então, ó, o que eu faço? Eu apoio o meu dedo aqui muito próximo da linha para eu posicionar a minha lâmina. E aí, ó, aqui ó, eu tenho um ajuste fino da onde eu vou posicionar a lâmina. Então, eu vou posicionar em cima da linha. Primeiro eu chego aqui, encosto na linha. E no caso do arco serra, que a minha lâmina está com os dentes apontados para frente. Eles estão assim, ó. Então, ela está cortando quando ela vai para frente. Quando ela vai para trás, ela só está voltando o movimento. Dá uma olhada no dente. Ele está levemente inclinado para frente, certo? Então, para frente é o movimento que ele vai, digamos que, cortar a madeira
e para trás ele está só recuando para voltar. O que eu vou fazer aqui para começar, além de apoiar o meu dedo? Eu vou encostar na minha linha, ou para a esquerda da linha, ou para a direita da linha. Nesse caso, por exemplo, se eu quisesse eliminar só essa parte de dentro desse retângulo, eu iria posicionar ele aqui para a esquerda da linha. Ó. Então eu venho aqui, posiciono o meu arco-serra bem próximo da linha, e como eu falei, ela corta empurrando, certo? Então eu vou fazer o contrário, eu vou puxar para fazer uma espécie de marcação aqui na madeira. Fiz a minha primeira marcação, agora eu vou correr para frente, porque a minha lâmina ela já está, digamos que, encaixada aqui. Ó. Eu estou tentando mexer, ela não sai. Por quê? Porque eu já fiz um vinco aqui, eu já tenho ela encaixada. Então agora sim eu vou começar. Eu jogo um pouco para frente, seguindo totalmente a lateral da linha e puxo para trás. E eu vou fazendo esse corte com a lâmina mais paralela possível à marcação que eu tenho aqui. O que eu quero dizer com paralela? Eu poderia estar inclinando assim, ó, a minha lâmina e atacando a madeira em 45 graus, que na verdade é um corte mais eficiente, né? Eu cortando dessa forma. Só que eu quero ter a precisão de seguir a linha. Então eu quero vincar o máximo possível a minha madeira no lugar certo, ou seja, seguindo a linha, para depois começar a inclinar ela para fazer o ataque verdadeiro e cortar. Então eu vou fazendo essas primeiras marcações aqui, ó, com a lâmina o mais deitada possível, porque ela está sempre o mais próximo possível da minha marcação. Então, ó, apoiei meu dedo, posicionei, puxei para dar o primeiro vinco e vou, ó, devagarinho, ó. Qualquer coisa eu posso ajustar aqui, eu posso inclinar um pouco para o lado, inclinar um pouco para o outro, e eu vou fazendo isso aqui, ó. E assim eu vou seguindo o máximo possível a minha marcação, né, com ela deitadinha aqui, né, porque eu não tenho marcação embaixo. Se eu tivesse marcação embaixo, eu poderia ir fazendo isso aqui, ó. Mas do mesmo jeito, eu iria seguir toda a linha de baixo e toda a linha da frente com essa espécie de vinco na madeira, antes realmente de atacar, de ir até o final, de fazer o corte mais profundo. Por quê? Se eu aprofundo o meu corte antes de seguir a linha, com certeza eu não vou conseguir segui-la com tanta precisão. Então é assim que a gente vai fazer em todo o nosso projeto. O primeiro corte que eu vou fazer vai ser esse reto aqui, simplesmente para eliminar essa primeira parte e eu conseguir fazer esses próximos cortes entrando aqui mais próximo do meu formato. E para isso eu vou usar o arco serra, que talvez seja a ferramenta mais simples de corte que eu te apresentei. Se o seu arco serra tiver uma lâmina bem afiada, ou seja, simplesmente uma lâmina nova, você não precisa fazer muita força aqui, muito pelo contrário, é só um movimento repetitivo. Agora eu já fiz uma espécie de cálculo dos próximos cortes. Repara que eu peguei um ponto aqui, nesse corte que é meio de entrada, e eu tracei uma reta daqui até o limite aqui do meu desenho, e desse mesmo ponto até o limite aqui do outro. Então repare que além desses outros dois traçados, eu já fiz outros aqui, ó. Opa, peraí que ficou um pouquinho rápido, então vamos vir aqui para o desenho, né? Você já está vendo aqui o contorno exatamente da nossa tábua, inclusive tem aqui a furação que eu fiz para ajudar a criar esse contorno, né? Retirar o material excedente para chegar no contorno da nossa tábua. Então deixa eu explicar aqui o que eu quis dizer. Quando a gente vai cortar um pedaço de madeira com uma serra manual, ou a gente corta de ponta a ponta, atravessa ela, ou a gente faz, por exemplo, um corte daqui até aqui, né, que chega até o meio dela, e corta daqui até aqui para tirar um pedaço dela. O que eu quero dizer? Para a gente fazer um corte interno, como seria, por exemplo, nesse caso, ó, imagina que eu quero vir aqui, ó, fazer esse caminho com a minha serra, ó, e retirar todo esse volume de material. É muito mais difícil, porque a serra vai cortar daqui até aqui e não tem como eu fazer nenhuma curvatura, e nem se isso daqui fosse reto, eu não teria como fazer esse corte, depois esse corte, com uma serra, como um arco serra, ou então um serrote, porque não tem o ângulo para fazer esse corte daqui. Então a gente utiliza um furo para facilitar. Imagina, eu fiz o furo,
Agora eu consigo dar 2 cortes retos com qualquer uma das serras manuais, tanto o arco-serra quanto a tico-tico, e eliminar esse material, que é uma espécie de corte interno, né? Ele faz essa entrada aqui na minha madeira, não é um corte de fora a fora, nem é um corte que eu posso parar aqui e completar para cá, né? Ele é um corte interno. Então, o que acontece com o nosso desenho? Ele é muito similar. Eu tenho essa espécie de entrada aqui, ó, que eu tenho que dar um jeito de eliminar. Esse furo já me ajudou a fazer essa espécie de corte nessa direção, porque desse ponto aqui até esse ponto aqui eu já tenho, digamos que o corte, não é? Fora esse contorno aqui bem preciso que fica muito interessante. O que eu preciso fazer para eliminar esse material excedente? Então, a primeira coisa que eu fiz é tentar achar o melhor caminho para eu fazer 2 cortes, assim como eu faria nesse pedaço de madeira aqui. 2 cortes, só que aqui esses cortes vão ser um pouco mais inclinados e eu vou tentar aproveitar o melhor espaço possível para eu conseguir tirar o máximo de material possível. Então, o que eu fiz para fazer essa primeira marcação? Eu peguei esse limite aqui, ó, do meu desenho, esse limite aqui, eu apoiei a minha régua e fui também aqui num pedaço que eu conseguiria fazer do furo. Então, ó, apoiei aqui, ó, e eu encostei a minha régua e fui inclinando ela para dentro até chegar na extremidade aqui do meu furo, ó. Então dá uma olhada, ó. Eu poderia fazer aqui, mas eu não teria, eu não eliminaria todo esse material daqui. Se eu pego nessa pontinha e vou girando, girando, girando e chego até o círculo, olha o que acontece, ó. Eu tiro o máximo de material possível daqui. Então o que me sobra de material depois para tirar lixando? Só isso daqui, ó. Só isso daqui. O furo eu já eliminei. Daqui até aqui eu vou cortar reto, né, com a minha ferramenta manual. Essa pontinha aqui depois é muito fácil também de eu cortar reto. Então ela tá meio que sobrando também. E aí eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Eu pego essa extremidade daqui da minha tábua, apoio a minha régua e tento jogar ela lá na pontinha do meu círculo, ó. Eu vou inclinar ela até eu desviar da onde eu não quero cortar. Então, ó, boto o lápis aqui, vou inclinando, inclinando, inclinando. Cheguei num ponto que eu posso cortar. E dei essa espécie de corte. O que eu fiz com isso? Eu dei 2 cortes até o círculo, como se fosse isso daqui. Então, eu conseguiria retirar todo esse material daqui, ó. E só me restou esse outro material, que vai ser muito mais fácil de eu tirar. Por quê? Porque aí eu vou fazer outro corte assim, ó. Livremente, faço outra aqui e retiro. Vai sobrar essa pontinha. Aí venho e faço outra aqui e retiro de novo, entendeu? E aí aqui é muito mais fácil de eu fazer cortes retos e ir chegando mais próximo da minha curvatura. Mas quando é uma situação interna, assim, é muito mais difícil. Bom, o que aconteceu nesse lado daqui? Eu poderia pegar essa extremidade da tábua, ligar nessa extremidade daqui, ó, e também fazer um corte reto. Eu poderia fazer isso aqui, não poderia? Só que iria me sobrar bastante material aqui para eu lixar, é muita coisa. Só que uma coisa que eu consigo fazer ainda com uma serra manual, que é reta, eu consigo dar um corte aqui, por exemplo, e consigo dar outro aqui. Por quê? Porque eu tenho entrada para isso aqui e eu também tenho entrada para isso aqui. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então o que eu fiz? Eu peguei um ponto mais ou menos aqui na parte mais interna dessa curvatura, mais próximo aqui do interno. Peguei um ponto, né? E liguei aqui em cima, num primeiro momento. E peguei esse mesmo ponto e liguei aqui nessa outra extremidade, num segundo momento, para fazer um outro corte. Dessa forma, eu consigo fazer um corte assim e parar bem nessa pontinha. E um corte daqui para cá. Por quê? Porque eu tenho entrada aqui, ó. Eu consigo entrar dessa forma na madeira. Aqui eu não consigo entrar assim. Por quê? Porque eu iria pegar aqui, ó. Eu iria pegar essa parte que me interessa. Então eu não teria essa espécie de entrada. Esse cálculo que eu fiz foi mais ou menos isso. Então eu utilizei a furação para eliminar um pouco de material e entrar com o meu corte aqui e também aqui. Aqui eu não utilizei furação, mas também utilizei essa técnica de pescar o máximo de material possível numa espécie de curvatura interna. E o que me sobrou foi isso aqui, ó. Um material bem mais fácil de eu lixar, uma quantidade de material muito mais fácil de eu lixar do que se eu fizesse um traço reto e me sobrasse toda essa área daqui. Beleza?
Agora eu vou pegar um objeto cilíndrico, você pode usar uma moeda, e eu vou fazer esse contorno aqui com o lápis da ponta da tábua. Eu acho que vou usar um pouquinho maior assim, que fica mais interessante, mas você pode fazer com o que você quiser. Na próxima aula a gente vai continuar a construção da nossa tábua. Vai fazer o contorno exato de toda a linha que a gente marcou. Depois ainda vai fazer um lixamento para dar um acabamento, ela ficar com o tato perfeito. E aí, por fim, a gente vai fazer um acabamento com o óleo mineral. Você viu que investir em ferramentas não é exatamente o segredo. O que está te limitando é a falta de conhecimento e a falta de técnica. E nisso eu posso te ajudar. Então fica comigo até o final da semana. Se você está curtindo a semana Criar e Vender Marcenaria, deixa eu te mostrar o que ainda vem por aí. Hoje, segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu liberei a primeira aula, essa que você está vendo aqui, dando forma a um objeto super vendável. Amanhã, na terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter a nossa primeira live Tira Dúvidas, para você tirar todas as suas dúvidas sobre a aula 1. Vai ser ao vivo no meu canal do YouTube. Na quarta-feira, a gente tem a liberação da segunda aula, lixando e preparando para cobrar mais caro. Eu também vou te mostrar o meu método Design Oficina, que eu uso para criar os meus objetos. Ela vai ser liberada às 8 horas da manhã. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem a live Tira Dúvidas da aula 2, também ao vivo no meu canal do YouTube. E na sexta-feira eu libero a terceira aula da jornada às 8 horas da manhã, que é acabamentos para deixar o objeto um luxo. E eu ainda vou te mostrar uma forma de precificar os seus objetos. E no domingo, às 8 horas da noite, a gente vai ter a quarta aula da jornada. Essa aula é a única aula ao vivo e é muito importante que você esteja presente. Então lembrando, domingo às 8 horas da noite. Além de te mostrar as top estratégias para você vender o seu objeto rápido, eu também vou anunciar o ganhador da premiação da jornada. Então, esteja lá. E aí, fazedor, tá gostando da jornada? Eu não sei se você percebeu o tamanho da oportunidade que eu tô te mostrando nesse evento. É a chance de você construir objetos super atrativos com ferramentas que você provavelmente já tem em casa ou pode conseguir com um amigo ou vizinho e fazer tudo isso aí do conforto da sua casa. Além disso, eu estou te mostrando uma oportunidade de renda sem igual. Quando você sabe escolher o objeto certo, como é o caso da tábua de servir, você tem um custo bem pequeno para produzir, porque você praticamente só vai gastar com a madeira. Fora que consegue atingir o mercado de comércios, como restaurantes, bares e buffets. Isso é um super diferencial, porque ao invés de você vender apenas um objeto de cada vez, você pode ter uma encomenda de 10 ou mais peças, porque eles vão precisar de uma boa quantidade para servir os seus clientes. É claro que escolhendo os objetos certos, você também vai vender para amigos, conhecidos, vizinhos e parentes, ou seja, pessoas que você já tem contato. E a venda se torna quase natural, principalmente quando você aprende a criar os seus próprios objetos exclusivos. É claro que essas escolhas não caem do céu. Tudo se trata de um método. E na aula que vem eu vou te mostrar o método Design Oficina, que vai ser o diferencial para você estar sempre à frente da criação e construção dos seus objetos. E é claro que com ele você vai estar orientado a fazer as escolhas certas, tanto de objetos mais lucrativos quanto para quem vender as suas criações. Nessa aula você aprendeu que você consegue fazer objetos super lucrativos com ferramentas simples e sem sair da sua casa. Aprendeu também a começar a construção de um objeto, através de um desenho, detalhes de furação e cortes feitos com uma serra manual. Na segunda aula da jornada Criar e Vender, a gente vai dar continuidade ao nosso objeto. Você vai ver que é muito mais fácil do que parece para você também criar e construir objetos de madeira se você tiver a orientação certa. Isso porque eu vou te apresentar o método Design Oficina, uma sequência de 4 passos que, se forem seguidos corretamente,
qualquer pessoa pode criar e construir qualquer objeto de marcenaria sem precisar consultar vídeos ou pedir medida das peças. Esse passo a passo é o método que eu uso para ensinar pessoas comuns a saírem do zero até fazerem objetos incríveis de madeira, de uma forma simples, prazerosa e super divertida. Você não pode perder. E antes de encerrar nossa aula, eu quero te dar alguns recados. Comece deixando um comentário aqui embaixo desse vídeo dizendo o que você achou do conteúdo e se ficou alguma dúvida, para eu poder te ajudar a estar 100% preparado ou preparada para a próxima aula. Em seguida, eu quero te propor um desafio, para você demonstrar todo o seu comprometimento com a sua jornada de sucesso. Você vai lá no meu Instagram, vai achar esse post que está aparecendo aí na tela e vai deixar um comentário dizendo o que você mais gostou nessa primeira aula. Ao final da semana, você pode ganhar um avental incrível personalizado com a logo da Oficina de Fazedores, um prêmio para estimular qualquer fazedor a ir correndo construir os seus objetos. Ao longo das aulas da jornada, eu vou te explicar com mais detalhes o que você precisa fazer para levar esse super prêmio para casa. E eu vou revelar o ganhador na aula 4, de encerramento da jornada, que vai acontecer no domingo, ao vivo, às 8 horas da noite no meu canal do YouTube. Mas não se esqueça, para você concorrer ao avental, você precisa deixar o seu comentário lá no post do Instagram. Então, faça isso. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.